Galera, vamos falar das regras de assimilação RPG. Como vocês sabem, essa semana eu fui lá no estúdio do Assimilação RPG e joguei uma sessão com o Hakim narrando pra gente. E, obviamente, eu tive que aprender as regras. O Lau, que é um dos desenvolvedores do jogo, junto com o Hakim, ensinaram essas regras. E eu tô aqui pra contar pra vocês como é que funciona o jogo. Só que é importante ressaltar que eu joguei no dia 23 de outubro de 2024. O jogo ainda não foi lançado, ele ainda tá em playtest, então talvez muita coisa que eu fale aqui mude no futuro. Mas é a regra que, por enquanto, está sendo usada na live. Então, se você quer entender os testes que eles estão fazendo, o que está acontecendo no resultado dos dados da live, vendo esse vídeo, você vai entender. Então, vamos lá. O seu personagem, ele tem 3 conjuntos de aptidões: instintos, conhecimentos e práticas. Instintos é aquilo que o seu personagem tem de forma inata. Por exemplo, a potência, que tem a ver com força. A influência, que tem a ver com a sua forma de se comunicar. Conhecimentos são coisas que o seu personagem sabe, por exemplo, biologia. E práticas são conhecimentos que o seu personagem sabe fazer, por exemplo, usar ferramentas, ofícios. Os instintos são divididos em valores que vão de 1 a 3 inicialmente, para um personagem inicial, podendo chegar de 1 a 5 para um personagem já mais experiente. Você vai começar o jogo com 1 em todos os instintos e ter alguns pontos para distribuir a mais em alguns. Já conhecimentos e práticas, eles vão variar de 0 a 3 inicialmente, podendo chegar de 0 a 5 no decorrer do jogo. E você também tem alguns pontos para distribuir. A diferença é que eles não começam todos em 1, vários vão começar em 0. E aí sempre que você quiser fazer um teste, você vai combinar um instinto com um conhecimento ou uma prática. Então você pode jogar potência com armas, por exemplo. Você vai fazer a combinação sempre de um instinto e de um conhecimento ou uma prática. E essa combinação, os valores que você tem, tanto em instinto, conhecimentos e práticas, vão te dar uma quantidade de dados para fazer uma parada de dados. A quantidade de dados é igual ao número. Então você vai ter sempre no mínimo um dado, já que todos os instintos têm no mínimo 1. Se você tem 3 nos instintos, você vai pegar 3 dados. Se você tem 2 no instinto que você vai usar, você vai pegar 2 dados. E conhecimentos e práticas, mesma coisa. Se você tem 0, você não pega nenhum dado. Se você tem 2 ou 3, você pega 2 ou 3 dados, dependendo do que você tiver. Só que aqui já começa algo interessante da utilização dos dados em assimilação RPG, que inclusive são esses aqui, diferentões, que eu vou explicar para vocês como é que funciona. Instintos, você vai pegar dados de 6 faces. E conhecimentos e práticas, você vai pegar dados de 10 faces. Então, se você tem instinto 1, que você está usando, com um conhecimento 1, você vai pegar um dado D6 e um dado D10. Se você está usando um conhecimento ou uma prática que você não tem nenhum dado, que você tem um valor 0, você vai pegar só o seu instinto, que se for 1 é um D6, 2, 2D6 e assim vai. Então o personagem inicial, se ele tem no melhor instinto dele, com a melhor prática dele, que seria 3 e 3, ele vai pegar 3 dados D6 e 3 dados D10. Tendo montado essa parada de dados, você vai rolar eles e ver qual é o seu resultado. Só que vocês repararam que esses dados são bem diferentes, são com símbolos, e alguns têm um símbolo na face, outros têm 2, 3 símbolos na face. Como é que a gente lê esses dados? Os símbolos são a joaninha, a coruja e o cervo. A joaninha, ela representa sucesso, a coruja representa pressão e o cervo representa adaptação. Nossa, tá tendo uma obra aqui, se eu esperar ela acabar, eu não vou gravar o vídeo antes da live de hoje. Então vai com obra mesmo, tá? Desculpa o som. E terão faces de dados que vão estar vazias, que não tem nenhum símbolo. Aqui já tem algo que eu achei bem interessante do sistema. Vocês repararam que não tem um símbolo que defina falha? Você não vai tirar um sucesso ou uma falha. Você vai tirar sucesso ou não sucesso. Isso muda a forma de narrar as coisas. Mas vamos explicar melhor cada um dos símbolos. A joaninha é sucesso. Se você tem a joaninha, você consegue fazer aquilo que você queria. A coruja, ela significa pressão. Ela simboliza que o narrador ganha um poder narrativo para dificultar a cena para você. E mecanicamente, se você tira a coruja, você risca uma caixinha de determinação. O personagem inicial tem 9 de determinação. Se ele zera a caixa de determinação, acontece um problema que eu ainda não vou contar para vocês. E o cervo, a adaptabilidade, ele serve para cancelar uma pressão, ou ele pode servir para você mudar a ação que você estava fazendo depois de rolar os dados. Calma que eu vou explicar. Então vamos supor a parada de dados. Você pegou um instinto que era um D6 e uma prática que era um 2D10.
você vai jogar esses dados. Para começar, independente do número dos dados que você jogou, você vai escolher apenas um dado para representar o resultado da sua ação. Então você vai escolher o que tem o melhor resultado ali nos símbolos. Então se sair uma face só com uma joaninha, você pode escolher esse dado, pô, tive um sucesso, e ignora os outros. Mas às vezes vai sair uma face do dado, por exemplo, que é uma coruja e uma joaninha na mesma face, e os outros são dados sem nada, por exemplo, só coruja. Pô, então você pega esse, você teve sucesso, mas veio uma pressão, algo de ruim aconteceu no decorrer da sua ação. Você precisa usar todos os símbolos da face que você escolheu. Independente se é 1, 2, 3, tem dado até com 4 símbolos na face. Você precisa pegar esses símbolos e realocar no resultado da sua ação. Pressão sendo algo ruim que vai acontecer, uma consequência que acontece da ação. Adaptação para você mudar, tirar as coisas ruins, ou o sucesso. Então não é binário, sucesso ou falha. Pode ser sucesso porque tem uma joaninha, com uma pressão, algo ruim, porque tem uma coruja, ou até duas corujas. Tem faces de dado com uma joaninha e duas corujas, por exemplo. E coisas simples, você vai precisar ter um sucesso. Coisas mais complexas, que daí são chamadas de conflitos, você pode precisar de mais sucessos. 2 sucessos, por exemplo. Então, vamos supor que o seu personagem está correndo sobre prédios, ele vai pular do telhado de um prédio para outro. O assimilador, que é como se chama o narrador em assimilação, ele fala, ó, isso é difícil, você precisa de 2 sucessos. Você joga os seus dados e você não tem nenhuma face com 2 joaninhas. Então se você vai ter só uma, você não vai conseguir pular, então provavelmente você vai cair. Então em vez de você pegar a face com sucesso de uma joaninha, você pega uma face que tem uma adaptação. Esse fala, eu senti que não ia conseguir, e você usa a adaptação para mudar a sua ação, para não pular. E aí você não pula. Entenderam como é que funciona isso? Algo que eu achei muito interessante dos dados é como eles representam narrativamente as aptidões. Nas aptidões que são instintos, que você rola D6, no D6 só tem uma face que contém joaninha. É uma face com uma joaninha sozinha. Ou seja, para você ter sucesso no D6, em um D6, você tem 16% de chance. É uma chance baixa, mas significa justamente isso. Você está usando só o seu instinto ali. Você não está usando nenhum conhecimento, nada que você treinou. Se você tem mais dados, você vai jogar 2 ou 3 dados e você só vai escolher um, vai aumentando suas chances de ter sucesso. Mas ainda assim é um dado que te dá menos chances de ter sucesso, comparado com as aptidões, conhecimentos e práticas que usam D10. No D10, você tem 5 faces que aparecem joaninhas. Nem todas com joaninha sozinhas. Às vezes joaninha com cervo, que é adaptação. Às vezes joaninha com coruja, que é pressão. Tem até com 2 joaninhas. Mas como 5 faces aparece a joaninha que representa sucesso num dado D10, você tem 50% de chance de, nesse dado, ter algum sucesso. Então, as suas chances de sucesso em coisas que você aprendeu ou treinou são melhores do que as suas chances de sucesso só pelo seu instinto. Então, resumão, você vai somar os dados D6 do seu instinto que você está usando no teste com os dados D10 do seu conhecimento ou da sua prática, rolar todos e escolher um deles. E nessa face vai ter uma combinação de joaninha, coruja ou cervo. Sucesso, pressão e adaptação. E você tem que usar para narrar o seu feito todos os símbolos do dado que você escolheu. Ah, mas então desse jeito eu vou ter no máximo 2 sucessos, que é o máximo que tem de joaninha junto numa face de dado D6 e D10. Sim, mas isso são para ações simples. Existe a mecânica de conflitos, que vai precisar de 10 sucessos, por exemplo. Só que isso é feito em grupo, é a soma dos sucessos de todo mundo. E existem mecânicas que possibilitam você ficar com mais de um dado no teste, não ficar apenas com um. Se você usar todas essas mecânicas ao mesmo tempo, você consegue fazer uma parada de dados e ficar com 4 dados, escolher 4 resultados de dados. Só que essas mecânicas, tanto de conflito quanto de escolher ficar com mais dados, eu vou falar num próximo vídeo, assim como o D12, porque eu não falei do D12. Para que serve o D12 no jogo? Também falo no próximo vídeo, se vocês quiserem. Então deixem um comentário se vocês entenderam mais ou menos a regra, se vocês querem que eu continue falando das regras, e bora ver a live já entendendo o que está acontecendo quando eles fazem testes de dados.